Olá meninas, mais uma edição do nosso curso do PLPs e hoje temos aula nova, aula inaugural, marcada por esse dia especial para todas nós mulheres, 8 de março, um dia onde a gente reforça a nossa luta e deixamos aqui a nossa conscientização. E a nossa primeira aula, eu vou precisar aí de muita dedicação de todas vocês durante todo o curso, para que a gente possa terminar o curso com sucesso. Quem vai falar sobre a aula hoje é a doutora Ana Lúcia Dias e ela vai tratar sobre o tema de noções sobre a Constituição Federal e os tratados internacionais. Não deixe de conferir essa aula, deixe seus comentários, suas curtidas aqui na rede também, tá bom? Boa aula para vocês! Olá, eu sou Ana Lúcia Dias, advogada, mãe, e com muita alegria estou aqui para a aula magna, inaugurando a 12ª turma do curso de Promotoras Legais Populares da Prefeitura Municipal de Suzano. É uma honra, eu participei da turma anterior como professora e é uma honra inaugurar esse ciclo aqui com vocês. Eu quero primeiramente agradecer a doutora Sandra Nogueira, que é a coordenadora desse curso de Promotoras Legais Populares, e a senhora Larissa Chiuchi, que é a primeira-dama do município de Suzano, e ela é dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais. Por que é importante agradecer? Vocês vão ver ao longo da aula de hoje, em que eu vou pincelar alguns conceitos, como é imprescindível para o desenvolvimento de uma sociedade saudável e onde se tem equidade, que a gente conheça os nossos direitos. E a formação das promotoras legais populares, ela serve para isso, para que vocês possam difundir na sociedade e as mulheres que precisem de acolhimento, o que vocês vão aprender e vão se formar. Então, eu fico à disposição de vocês e, mais uma vez, feliz, muito feliz com essa possibilidade, com essa honra de estar aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocando algumas coisas para vocês. Aqui tem, opa, ó, muito rápido, a minha apresentação. Vocês vão receber isso, um mini currículo bem rapidinho, né? Eu gosto de dizer que antes de ser advogada, eu sou mãe, né? E hoje eu vim falar para vocês sobre os principais direitos constitucionais da mulher e sobre os tratados internacionais de proteção ao direito das mulheres. E como que é legal a gente começar a falar disso, né? É fazer uma linha do tempo. É absurda, né? É chocante o que a gente vê, como faz tão pouco tempo que nós mulheres temos alguns direitos tão fundamentais, e eu fiz uma linhazinha do tempo de alguns direitos para vocês, né? Não vou detalhar cada um, é só mais exemplificativo, tá? Olha só, somente, gente, olha quando, né? Somente em 1827 as meninas foram liberadas para frequentar a escola, além da escola primária. As mulheres não podiam e as meninas não podiam. 1827, vai fazer daqui um tempo, ainda não temos 200 anos, tá? Em 1832, a obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens foi publicado pela Nísia Floresta, que ela foi a primeira mulher brasileira que denunciou um sistema em que o homem era superior, que ele se colocava como superior, né? Mas ela estava discordando disso e dizendo que as mulheres também eram merecedoras de direito e de respeito iguais aos homens, né? Então a gente não tem 200 anos disso ainda. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito ao acesso às faculdades. Somente em 1879, com 150 anos. Apesar da promulgação da República em Opa, peraí. Nossa, acho que é 1889. Gente, eu esqueci a data, vocês me desculpem, mas é importante saber que já havia sido promulgada a República quando foi criado o primeiro partido político feminino, que é em 1910, Partido Republicano Feminino,
estava pedindo o direito da mulher ao voto que nós não tínhamos e a emancipação das mulheres na sociedade. A partir de 1932, nós ainda não temos 100 anos, é que as mulheres aqui no Brasil conquistaram o direito ao voto. Em 1962, olha só, uma diferença de 30 anos, nós tivemos um grande avanço na legislação das mulheres, que quando foi criado o Estatuto da Mulher Casada, né? Então, só em 1962, as mulheres casadas passaram a não necessitar mais da autorização do marido para poder trabalhar e passaram a ter direito à herança e poder pedir, quem sabe, a guarda dos filhos em caso de divórcios. Em 1962, parece que foi ontem, né? Em 1974, há 50 anos, as mulheres conquistaram o direito de portarem um cartão de crédito. Então, até 74, até 50 anos atrás, né? Nossas mães, mulheres, né? Eu completo 50 anos esse ano, eu sou de 74. Então, quando eu nasci, que minha mãe pôde ter a liberdade, né, de ter uma oportunidade de crédito e ter um cartão de crédito. Veja como isso é muito sério. Porque minha mãe já trabalhava, minha mãe trabalhou o tempo todo, antes dela casar com meu pai, antes da minha irmã nascer, ela já trabalhava e ela não poderia, ela não era responsável pelos próprios créditos dela, né? É chocante. Eu falei para vocês que a gente ia ver uma linha do tempo que às vezes a gente acha que avançou tanto, mas a gente vê que faz tão pouco tempo que a gente tem esses direitos, né? Em 1977, a lei do divórcio foi aprovada. Em 1979, as mulheres passam a ter o direito a praticar futebol, mas a regulamentação dessa lei de praticar futebol só veio em 1983, né? Em 1985 foi criada a primeira delegacia da mulher. E aí, olha só, gente, em 88, na Constituição brasileira, a Constituição Federal, quando a gente teve todo aquele trabalho da Constituinte, nós tivemos um maior passo até então do nosso direito para as mulheres. As mulheres passaram a ser vistas pela legislação brasileira como iguais aos homens em direito, só em 1988. É difícil quando a gente olha, né? Nós estamos em 2024, 88, eu já estava no ensino, começando o ensino médio, que é hoje o ensino médio, e assim, eu não tinha igualdade com os homens até ali. É chocante mesmo, né? Em 2022, a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular o casamento no Código Civil. 2022. É chocante, gente. Fazer essa linha do tempo foi assim. é, eu fico indignada mesmo. Em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, para combater a violência contra a mulher. Em 2015 foi aprovada a Lei do Feminicídio, tipificando o crime contra as mulheres por ela ser mulher como como um homicídio qualificado. Aliás, o femicídio passou a ser um crime próprio, né? Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Em 2021, nós tivemos a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E no ano passado, nós tivemos a edição de mais algumas leis novas, mas bem relacionadas à questão do direito de família. Então, quando a gente faz esse levantamento de tão pouco tempo dos direitos das mulheres, a gente não tem 200 anos, quando a gente pode falar de uma atenção dos direitos das mulheres, e quando a gente vê aqui que a Constituição, ela só na Constituição em 88 a gente passou a reconhecer as mulheres como direitos iguais, é importante a gente ver o que que aconteceu na Constituição de 88 para a gente conseguir isso, né? É, então, onde teve no artigo 5º, no inciso 1º, a igualdade de obrigações entre homens e mulheres. Primeiro ordenamento jurídico que coloca isso. Mas isso aconteceu como? Do nada? Não. Aconteceu através de um trabalho
de mulheres juristas, mulheres do movimento feministas no Brasil, várias mulheres e deputadas e mulheres que trabalhavam em vários partidos diferentes. Essa não foi uma reivindicação da direita, ou da esquerda ou do centro. As mulheres se juntaram para pedir isso e começaram a fazer um lobby junto à Constituinte, né, para que fossem aprovados os direitos das mulheres. Então, elas entregaram a Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, a Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes. E aí, o nome delas foi conhecido como Bancada do Batom. Esse nome era um nome de uma maneira irônica, né, do porquê que as mulheres estavam ali reivindicando esses direitos delas. Por isso que eles colocaram a bancada do batom. Mas essa bancada do batom, ela é responsável por muitas conquistas que nós temos hoje. Então, veja que interessante. Enquanto os homens discutiam o que fazer lá na Constituinte, cada vez que avançava um assunto, elas participavam, elas discutiam, elas levavam a proposta. Então, ali, 80% do que foi pedido pelas mulheres na Carta da Mulher Brasileira Constituinte foi aprovado. Então, nós tivemos a aprovação da licença maternidade de 120 dias. Naquele momento, era 84 dias, mas antes não tinha, né? A proteção do mercado do trabalho e a proibição de diferença salarial entre homens e mulheres, veja, em 88. Nós estamos em 2024 e a gente sabe que isso ainda acontece, né? E também a proibição na diferença de exercício de funções e critério de admissões pela questão de gênero entre homem e mulher. E o Estado brasileiro se obrigou a implementar políticas públicas voltadas para a salvaguarda das mulheres na sociedade. O que que é isso? A partir do momento que o Estado brasileiro se obriga formalmente, os tratados internacionais dos direitos das mulheres que o Brasil assinou e ratificou, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles, passam a ter força de Constituição, né? E muitas vezes supraconstitucional, desde que não ofenda os tratados internacionais, a soberania nacional. Os tratados internacionais de direitos humanos, inclusive de direitos das mulheres, assinados e ratificados pelo Brasil, eles têm que nortear a política da Constituição Federal. E isso foi trazido pela Carta das Mulheres Brasileiras, da Mulher Brasileira aos Constituintes. Já tínhamos um tratado internacional que trazia a questão da discussão do direito da mulher, e isso foi colocado, inclusive, onde falava da proteção à maternidade, para não ter a diferença salarial, de função de trabalho e todas essas coisas. Então, assim, a Constituição Federal foi um marco muito importante para os nossos direitos, para que a gente se entenda juridicamente como aptas a exercer com equidade os nossos mesmos direitos e obrigações com os homens, né? Depois disso, da Constituição Federal, a gente tem um papel importante do Supremo Tribunal Federal, como órgão responsável pela fiscalização e do Judiciário, né, para a aplicação da Constituição Federal e dos tratados internacionais. Então, é importante colocar alguns recursos que o Supremo Tribunal Federal decidiu que baliza hoje a proteção do direito das mulheres. A Lei Maria da Penha, ela não é uma legislação própria que nasceu do Brasil da vontade de proteger as mulheres. Ela é decorrente de uma condenação de um sistema internacional de direitos humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, porque o Brasil não cumpriu umas regras de um tratado internacional que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o STF validou a criação da Lei Maria da Penha com essa punição da CIDH, interpretou outras questões, né? E mudou a questão de afastar o agressor do domicílio em caso de risco da vida da mulher. A gente está falando da medida protetiva, que ainda hoje muitas vezes não é efetivada, mas olha, o STF trouxe isso, trouxe também uma questão de aposentadoria, já que no direito previdenciário a mulher tem
contribui menos tempo do que o homem para aposentar, ela recebia menos, não tinha questão da equidade. Isso também foi indeferido, principalmente nos planos de complementação de aposentadoria, então isso foi afastado. Há 3 anos, gente, não tem 3 anos ainda, porque não foi, não chegamos em março. Bom, essa aula é em março. Há exatos 3 anos, o STF proibiu o uso da tese de legítima defesa da honra para atenuar crimes de feminicídio. Até 2021, há 3 anos, isso poderia ser alegado por um homem quando ele ia se defender do crime de ter matado uma mulher. A gente tem, né, alguns casos famosos de homens que foram absolvidos, né, alegando a tese da legítima defesa da honra, porque a mulher não tinha um comportamento adequado, um comportamento bacana que pudesse, ela ofendia a honra do marido dela, gente. Isso é tão bizarro para mim, mas só em 2021 a gente conseguiu é, afastar isso, não é? E aí, quando eu trago essas questões, tem mais algumas coisas, né? A gente tem a questão da anencefalia, que é o direito da interrupção da gestação quando o feto é anencefalo ou tem risco de vida à mãe, a prisão domiciliar, uma ordem coletiva para substituir prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de criança até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Então, elas passam a cumprir a pena de maneira domiciliar. Isso ainda enfrenta hoje no Brasil, na jurisprudência, apesar de ter essa lei, nós temos um recorte que não se aplica à questão de raça, né? Porque muitas mulheres, raça e questão social, muitas mulheres pobres e pretas não conseguem esse direito que muitas vezes mulheres brancas conseguem quando pedem judicialmente. E também a gente decidiu, ou a gente não, desculpa, o STF, ele decidiu que creche pré-escola é uma obrigação do Estado. Garantir a matrícula da criança até 5 anos de idade. Onde que isso é importante para vocês, promotoras legais populares? Quando uma mulher precisa colocar o filho na creche, né, para poder trabalhar, para seguir a sua vida, e a creche vem falar, não tenho vaga. Vocês podem orientar essa mulher com base nesse recurso especial que está aqui para vocês verem, que é de fácil acesso na internet, dizer que ela tem um direito constitucional garantido, então ela pode ir ao Ministério Público com a certidão de nascimento do seu filho e falar: olha, a creche está dizendo que não tem vaga, eu preciso matricular o meu filho, e a creche ela vai matricular. Então, sobre essa questão da Constituição Federal, nossa, ainda tem. Eu fui esquecendo, gente. Falei para vocês que eu sou muito espontânea, vou falando outras coisas e acabo, às vezes, esquecendo é, alguns detalhes aqui. Também o Supremo Tribunal Federal, ele garantiu um percentual mínimo de 30% da participação feminina das candidaturas e do fundo partidário, mas a gente sabe que isso não acontece, né? A gente sabe que nas últimas eleições, muitas vezes eles colocam mulher só por uma questão de cota, mas eles acabam não cumprindo nenhuma cota das mulheres efetivamente candidatas, mas hoje nós temos mais mulheres políticas nos representando, né? E também nós não temos o critério de raça que está longe de ser cumprido pelo Brasil nas suas eleições. E também o Brasil declarou inconstitucional, o STF declarou inconstitucional os trechos da reforma trabalhista de 2017 que possibilitava que mulheres gestantes e lactantes desempenhassem função insalubres, recebendo o adicional da insalubridade. Então, o STF também tirou isso e essa foi uma conquista muito importante, né? Essa é uma linha do tempo geral de algumas legislações que nós temos pelas mulheres. Vocês vão perceber um intervalo grande entre uma questão e outra, entre o direito ao voto em 1932 até quando nós conseguimos o direito de trabalhar sem autorização do marido, que são mais de
30 anos, são ali 30 anos, eu acho que parece que até uma punição. As mulheres conseguiram o direito de votar, então elas não vão poder trabalhar, nós vamos trabalhar para não conseguir a emancipação dela. E por que que é importante falar primeiro desses direitos constitucionais? Não é porque eles são os direitos soberanos. Eles acontecem porque existe um outro sistema de regulação, da qual o Brasil faz parte, que é importante a gente falar cada vez mais, tá? Que são os sistemas de regulação de direitos humanos. Existem vários, tá? Mas elas são a regulação entre os países para poder para a questão de território, para a questão de comércio. A gente viu muito nos anos de 2022, 2023, entre a guerra da Ucrânia e a guerra, infelizmente, que está acontecendo entre lá na Palestina, né? Nós vimos que alguns países podem ou não apoiar, dependendo dos tratados de que eles fazem parte. Então, nós temos vários sistemas de regulação entre esses países que regulam os direitos humanos e regulam também comércio, a política de guerra, a questão de direitos políticos e por aí vai. Eu vou falar só de dois aqui que é importante para a gente. Nós temos mais, mas para o direito público do direito das mulheres, para ter um entendimento do que embasa a nossa Constituição, eu vou falar de dois sistemas principais, tá? Eu vou falar da ONU e vou falar da OEA. A ONU é a Organização das Nações Unidas, que reúne a maior quantidade de países signatários dos tratados delas. E a OEA é a Organização dos Estados Americanos. Ele é uma outra organização, também com esses tratados que eu informei para vocês, e tem menos estados. Então, nós temos América do Sul, América do Norte, América Central, que fazem parte. Esses tratados, esses dois sistemas, a ONU e a OEA, eles têm dois tratados base, que são os grandes tratados que garantem os direitos fundamentais. Na ONU, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é decorrente do que aconteceu no mundo após a Segunda Guerra. Então, nós precisamos fazer um sistema de regulação que impeça que o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra aconteça de novo. A gente precisa preservar direitos, a gente precisa instituir uma solidariedade, algumas questões fundamentais para que o mundo possa continuar crescendo e possa continuar existindo. Então, na ONU, esse tratado grandão é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na UEA, é o Pacto São José da Costa Rica que traz esses direitos e garantias fundamentais. Eles são diferentes, mas têm muita semelhança no que eles colocam. A ONU, a Declaração Universal, ela é anterior ao Pacto São José da Costa Rica, tá? Então, continuando aqui. Eu vou falar dos tratados internacionais referentes à mulher, aqui especificamente, tá? A mulher, ela passou a ser vista como um sujeito de direitos a partir dos tratados internacionais que ela colocou, porque em que pese a Convenção, a Declaração Universal dizer que todos são iguais perante a lei, eles diziam que todos os homens, mas eles não estavam se referindo ao homem sujeito masculino. Eles estavam se referindo à sociedade como um todo, como um homem. Mas, apesar disso, a gente não tinha os nossos direitos atendidos. Então, surgiu um movimento de mulheres dizendo que nós somos sujeitos de direito, sim. E aí foi criado na ONU um tratado internacional que chama Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Ela é de dezembro de 1979. Ela entrou em vigor no Brasil em 81, veja, antes da Constituição, que deu a garantia que nós conseguimos de equidade de gênero. Então, o Brasil, em 81, se obrigou a seguir esse tratado. E com base nisso também é que as mulheres juristas e feministas e parlamentares conseguiram colocar a questão da equidade de gênero das mulheres na Constituição Federal.
Lá no seu primeiro artigo, ele diz que toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Isso está dizendo no artigo 1º o que é discriminação contra a mulher, que é o nome do tratado. E esse tratado, ele instituiu, dentro da ONU, um comitê, que chama Comitê CEDAW, que ele sempre vai fiscalizar se os países que aderiram a esse tratado estão cumprindo. Então, eles vão fiscalizar, eles fazem recomendações, eles mudam normas, eles podem receber processo, eu vou falar de alguns para vocês. E aí, quando a gente fala que e esse é a CEDAW, o guarda-chuva de proteção das mulheres da ONU. Na OEA, nós temos a Convenção Interamericana para punir e erradicar a violência contra a mulher, que foi em Belém do Pará, em 1994. Veja, CEDAW de 79 e Belém do Pará de 94. Nós temos um intervalo grande, que foi onde se chegou aos direitos da Constituição e a luta das mulheres em entender que a gente precisava defender um mecanismo específico porque senão nós não chegaríamos às equidades que nos eram necessárias. E na Convenção Belém do Pará, ele traz um outro conceito, ele não fala em discriminação, ele fala em violência contra a mulher. Entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, a gente deu um salto de entendimento, não é mais discriminação, é violência. Temos também, que faz parte do sistema ONU, a Convenção de Eliminação, a Plataforma de Ação de Pequim, né, de 1995, que vem do Comitê CEDAW, essa recomendação, que é um olhar da mulher sobre perspectivas de direitos, reconhecendo que a desigualdade entre homem e mulher é uma questão de direitos humanos e não é uma questão de situação de países pobres ou sociais ou da mulher que não conseguiu fazer XY. Então, aqui ele traz o conceito de gênero, ele tira desigualdade no sexo, ele fala de gênero. E ele traz a noção de empoderamento e enfoque da transversalidade. O que é a transversalidade? Passou-se a verificar a questão das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres de outras raças, começou-se a verificar a questão da mulher com deficiência, a mulher que vive no campo, as diferenças nas mulheres conforme elas vivem, então começou a se trabalhar de maneira transversal os aspectos de proteção à mulher, saúde, trabalho, direitos sexuais e reprodutivos, eh, comércio, estudo, direitos políticos e por aí vai, né? Ele é bem amplo, é muito bonito esse tratado. Ainda sobre os tratados internacionais referentes à mulher, é importante a gente trazer da Organização Internacional do Trabalho, faz parte do sistema ONU, tá? A Convenção 190, que é da OIT. Ela está discutindo, né? Ela traz todas as formas de violência contra a mulher no trabalho. O Brasil precisa ratificar essa convenção e ela traz os mecanismos de reprodução das desigualdades de gênero no mundo, centradas no questionamento da noção da mulher como força de trabalho secundária. Aquela questão que, olha, que a mulher é cuidadora e o homem é provedor. Então, a Convenção 90, ela tem o objetivo de trazer um equilíbrio entre trabalho, família e vida pessoal, com uma promoção de igualdade de gênero entre as mulheres, porque o trabalho do cuidado que a mulher desenvolve, o que eu chamo de capital invisível investido na maternidade, capital invisível investido no trabalho de casa, faz com que nós tenhamos muitas vulnerabilidades, já que a função da mulher não é uma jornada
tripla, como se falava antes, né? Nós temos uma função contínua, uma jornada contínua. Ela nunca para a jornada mental de pensar o que precisa fazer para os filhos, de pensar no recurso, de pensar que precisa trabalhar, que cuidar da casa. Quando se é mãe solo e não se tem uma rede de apoio, como é que você vai fazer? Então, a pandemia trouxe uma visão muito grande do que é ser mãe, né? Porque assim, a gente não parava em momento nenhum. Então, como já não parava antes, né? A pandemia só mostrou porque as coisas passaram a ser gravadas, passaram a ser online, os homens passaram a ficar em casa e ter dificuldade de exercer o seu trabalho porque tinha filho em casa, tinha filho correndo. Então, a Convenção da OIT, ela é muito importante para que a gente possa falar dessa equidade no trabalho, tirando esse estereótipo de que a mulher é cuidadora. E quando tem esse estereótipo que a mulher é cuidadora, a mulher acaba ficando muitas vezes relegada a profissões de cuidado, enfermeira, professora, merendeira, sempre na área dos cuidados, quando a gente pode dizer de mulheres na ciência, mulheres na tecnologia, mulheres na engenharia, mulheres na política, na física, na matemática, em cargos de gerenciamento que não sejam os entendidos cargos de cuidado. Manter esse olhar, esse estereótipo de quadro de cuidado, ele é só uma forma, de novo, de impedir a equidade de gênero da mulher. Aqui também é importante dizer de um outro tratado, que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, também a Convenção de Nova York, assinada e ratificada, tem força de lei constitucional, mas essa convenção, ela traz especificamente a questão da mulher com deficiência, né, mostrando que elas têm muito mais, né, que elas têm múltiplas formas de discriminação e que os estados precisam tomar medidas para assegurar essas mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício dos seus direitos humanos e garantias fundamentais. E a gente sabe que isso não acontece, né? E tem aqui, os Estados partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, avanço e empoderamento da mulher, a fim de garantir o exercício e o gozo dos direitos humanos. Então, o direito da mulher, né, no trabalho, todas essas coisas, ele está referendado por quê? Porque a dignidade humana, ela está garantida no Código de Processo Civil, a aplicação desses tratados internacionais, porque tudo que afeta a mulher, que fere esse tratado internacional, a gente está dizendo que é uma violência de direitos humanos, é uma violação de direitos humanos. E a violação de direitos humanos, ela não está restrita só ao plano macro, a micro, ao município, ao estado. Você pode denunciar à federação. E nós temos um Ministério de Direitos Humanos que aceita denúncias de violação de direitos humanos. Nós temos o retorno do Disque 100 que recebem essas violações. Então, é importante a gente saber que não é favor, não é favor. A Constituição Federal, ela não foi bacaninha para trazer para a gente uma noção de igualdade de homem e mulher. O Brasil obrigou, o Brasil só pode fazer alguns tipos de comércio, de negócio e participar de algumas regras internacionais porque ele assinou esses tratados. Agora, de que adianta assinar e não cumprir? Por isso, é muito importante que a gente conheça esses tratados. Porque quando a gente conhece e sabe que a lei protege a dignidade humana, a legislação interna fala disso, a gente tem melhores ferramentas para entender a gravidade que é uma violação de um direito da mulher. Aí, e aí eu trouxe aqui para vocês, né, na esteira desse entendimento da dignidade humana, infelizmente somente em 2021, mas que bom que já aconteceu. O Conselho Nacional de Justiça editou uma norma que chama Protocolo para Julgamento em Perspectiva de Gênero, para que os juízes e o Poder Judiciário
passe a julgar todos os processos com base nas questões de gênero. E olhe, quando tiver uma mulher ali, seja no âmbito penal, no direito civil, no direito de família, no direito de trabalho, direitos sexuais e reprodutivos, reconheceu a violência obstétrica, reconheceu que muitas vezes a tese da alienação parental é uma forma de violência contra as mulheres, que nas ações de direito de família não pagar a pensão é uma violência patrimonial, que nas ações de direito de família, ficar aquilo, eu vou pegar a guarda da criança para mim, é uma forma de violência psicológica contra a mulher. E, a princípio, o protocolo, ele era só informativo. O ano passado, em 17 de março de 2023, o protocolo para julgamento em perspectiva de gênero passou a ser obrigatório. Ele não é facultativo. O problema é que muitas pessoas não conhecem, muitos advogados ou juízes não aplicam. Então, é importante cada vez mais a gente falar do que são esses tratados internacionais, para dizer que, se o juiz falar assim, não, mas esse tratado lá de fora não se aplica aqui no Brasil. Opa, aplica sim, porque o CNJ determinou que aplique. Né? E o Supremo Tribunal Federal, a tornar obrigatória, ao ratificar, né, a recomendação e torná-la obrigatória, não dá escolha, gente. Então, a gente tem que tratar todas as questões judiciais sob o aspecto de gênero. Né? Então, aqui dizendo, né, do compromisso internacional do Estado brasileiro, que eu expliquei para vocês, né? E aqui é importante colocar que o protocolo para julgamento em perspectiva de gênero, ele traz muito claro para os juízes que tratados internacionais, convenções internacionais, jurisprudências, ou seja, decisões desses órgãos, opiniões consultivas. Então, alguém foi lá e consultou a OEA o que tinha que fazer sobre determinada questão da mulher, ou a ONU o que tinha que fazer sobre determinada questão da mulher. E isso precisa ser aplicado no direito brasileiro em prol das mulheres. É obrigatório. E ele, olha só que bonitinho, eles colocam claramente alguns que eles devem seguir, né? A Convenção de Direitos Políticos, a CEDAW, né? O protocolo facultativo, o Comitê CEDAW. Quando a gente fala aqui dessa recomendação 19, eu falei para vocês que aquele conceito da CEDAW é da discriminação. Sim, em 79 falava-se em discriminação contra a mulher. Porém, depois da Convenção Belém do Pará, da OEA, a CEDAW também entendeu que a discriminação, e também da Declaração Pequim, da plataforma Pequim, a CEDAW também entendeu que não existia discriminação. Quando essa ocorre, na verdade, ela chama violência. Então, gente, não tem mais discriminação contra a mulher. O termo certo é violência contra a mulher. Sempre que a mulher for impedida do exercício de alguma questão do seu direito, ou for submetida a questões de estereótipos, é violência contra a mulher, tá? Aqui que ele traz, ó, aqui tem as outras recomendações, eu coloquei aqui só numa forma bem exemplificativa para vocês, essas questões dos tratados internacionais, e eu trouxe uma questão que não é necessariamente do tratado internacional, mas ele é muito importante que a gente discuta, tá? A remuneração do cuidado que a mulher tem. Cuidar da criança é uma função de gênero? Os tratados internacionais dizem que não, que a mulher não pode ser demandada, não pode ser sacrificada e não pode ter aquela ideia, né, de que assim, ser mãe não tem preço e o amor de mãe é incondicional. Não, ser mãe não tem preço e o amor de mãe é incondicional por uma única razão. Porque é assim que a sociedade se movimenta. É uma violação de direitos humanos. Assim como a violência doméstica é uma violação de direitos humanos, né? Então, o que a gente fala aqui e que eu trago sempre para discussão
que o cuidado não remunerado é uma violência de gênero, baseada no quê? Olha, impor para a mulher que cuide quase que exclusivamente dos cuidados dos filhos gera uma sobrecarga, faltando meios para mãe e filhos viverem dignamente. Isso é violência de gênero. Baseada em quê? Nesses tratados internacionais que eu falei para vocês. Baseado em que essa obrigação? Na legislação que referenda o uso desses tratados internacionais, a Constituição Federal, as outras normas colocadas pelo STF. E isso é tão sério, gente, da gente pensar isso, que o Enem do ano passado foi sobre o trabalho do cuidado. Eu escrevi uma tese, que é o capital invisível investido na maternidade, que é colocar, calcular na pensão alimentícia dos filhos, em caso de divórcio, quanto custou o seu tempo de cuidado. Porque senão a mãe vai ficar mais sobrecarregada. E essa sobrecarga vai trazer para ela infinitos problemas. Ela vai ter problema no trabalho, vai ter questão de saúde, ela não vai conseguir seguir a sua vida na mesma equidade do homem que se separa. Então, isso também é uma violação de direitos humanos. E quando o Enem traz essa discussão, por que que o Enem está trazendo isso? Porque nós mulheres estamos adoecidas. Nós estamos adoecidas porque a gente está sobrecarregada. E a gente está sobrecarregada porque a gente está cumprindo um estereótipo que se espera que a mulher faça um papel que não é remunerado e ainda nos espera um trabalho remunerado no cuidado dos filhos e ainda espera que tenhamos chances de cuidar das nossas vidas. Isso não é possível. Essa é uma violência muito séria. E quando a gente pensa no trabalho do cuidado que a mulher faz, gente, se a gente não fizesse esse trabalho do cuidado, não existia economia. Veja, essa xícara de chá, ela só existe porque alguém fez, né? Teve uma fábrica, tem alguém que tem essa fábrica, mas quem criou, quem fez nascer uma pessoa que fosse fazer isso daqui? A mulher. Quem educou? A mulher. A mulher ela é responsável pela economia mundial e tem cálculos que dizem que esse trabalho do cuidado da mulher, em 1999, esse cálculo equivalia a mais de 3 trilhões de dólares. Nós somos quase um terço do PIB mundial, se fosse remunerado. Quer dizer, que se pagassem o trabalho que a gente faz para as pessoas gerirem a economia seria diferente. Então, a economia só é como é porque tem uma sobrecarga da mulher, e isso é uma violência. E as pessoas dão o seguinte nome: não, ser mãe é padecer no paraíso, né? Ser mãe não tem preço. Você ama o seu filho incondicionalmente. Essa é uma desculpa para dizer que nós não vamos remunerar o cuidado. Amor é diferente de cuidado. Cuidado é dever. O cuidado, se a gente fala em equidade de gênero, ele pode ser exercido pelo pai e pela mãe. Ele pode ser exercido por qualquer pessoa. Quando a gente atrela a questão do cuidado ao amor, é para que a gente possa manter a sociedade como está, sem pagar a mulher o que que ela tem direito. E isso, gente, é uma violência de gênero. E quando a gente fala de violência de gênero, e também eu trouxe aqui para vocês, né, que a Lei Maria da Penha é uma violência de direitos humanos, ela foi até decorrente de uma condenação da OEA, está aqui, né, dizendo para vocês, né, eu quero encerrar com isso, trazer a seguinte reflexão. Nós mulheres somos livres, livres em direito. Nem todas somos livres no exercício desse direito. Eu penso que um caminho imprescindível para a mulher se tornar plena é primeiro ela ser livre e fazer escolhas autônomas. A gente só pode fazer escolhas autônomas quando a gente conhece sobre o que a gente está escolhendo. Quando você sabe qual é o seu direito, qual é o pró e o contra, você vai falar: ah, eu fiz uma escolha correta. Quando ela não é direcionada por uma questão de preconceito, quando ela não é direcionada
por uma questão de maus tratos, ou uma questão da sociedade não querer pensar tudo que engloba para você. Então, a gente precisa ter liberdade para fazer escolhas autônomas. Por isso, a gente precisa conhecer os nossos direitos. E isso é a importância desse curso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Estudem esses tratados que eu disse para vocês. Isso não é prerrogativa de quem é advogado. Esses tratados deveriam ser aula de todo mundo, desde que entrou na escola. Isso deveria ser matéria de direito, porque está falando do direito da pessoa, da dignidade da pessoa. E vocês procuram, vocês vão achar esse material. Eu vou encaminhar também para o pessoal entregar esse material para vocês, os tratados internacionais. E quando a gente faz escolha autônoma, a gente chega num lugar, emancipação. Quer dizer, a gente teve liberdade para escolher o que a gente quer, com exercendo a autonomia de uma maneira correta, não viciada, uma autonomia de verdade. E quando a gente faz isso, a gente caminha para emancipar. Emancipar de várias maneiras, emancipar perante a sociedade, né? Emancipar como sujeito de direito, emancipar como senhoras da nossa vida, reconhecendo as violências que a gente recebe, parando as violências e mais difundindo para as mulheres que liberdade, autonomia e emancipação está aqui para todas nós pegarmos. Não querem que a gente pegue. Veja lá o exemplo da Constituição Federal. Vão chamar de lobby de batom, vão dar um monte de nomes jocosos. Mas sabe por quê? Porque a mulher pensante, ela muda todos o status quo do mundo. Porque nós geramos as pessoas que trabalham nesse mundo. Nós criamos as pessoas que trabalham nesse mundo. Então, nós precisamos entender a nossa força e trabalhar pelo nosso reconhecimento. E isso a gente consegue com liberdade, com autonomia, com emancipação. Eu termino emocionada aqui, porque eu acho que vocês são uma semente que vão levar para muitas pessoas e para muitas mulheres esse conhecimento, para que as pessoas em torno de vocês lhes vejam como liderança, lhes busquem como apoio e que essa palavra seja passada. A importância de entender que violação dos direitos das mulheres é uma violação de direitos humanos e uma mulher para exercer com dignidade e equidade plena os seus direitos, ela precisa de liberdade, ela precisa de autonomia, e assim ela vai chegar na emancipação. Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Você vai ter no próximo slide a recomendação de algumas referências e artigos sobre isso que eu falei para vocês. Vai ter também o meu contato. Eu fico à disposição para vocês me procurarem, para a gente conversar e assim, não esqueçam, não esqueçam. A mulher em transformação, a mulher que está trabalhando pela transformação do seu entorno, ela muda o mundo todo. É isso que nós fazemos. Essa é a nossa força. E é por isso que a gente precisa conhecer nossos direitos. Gente, muito obrigada. Aqui, olha, a recomendação de alguns livros que falam do trabalho doméstico, dessa questão da economia do salário que eu falei para vocês, né? Pensamentos feministas que trazem os tratados internacionais, esses conceitos, né? E vocês veem esse desenho aqui, né? O livro perigoso para garotos. As mulheres que conhecem os seus direitos, ela se torna uma ameaça para os homens. Por quê? Porque a gente não vai poder ser enganada. E aí você vai perder, eles vão perder seguramente os privilégios que eles têm. Aqui o meu contato, o meu Instagram, @ Direito das Mães. O meu e-mail, direitodasmães@gmail.com, meu WhatsApp de contato e meu muito obrigada para vocês. Um excelente curso e no que vocês precisarem, me procurem pelas redes sociais, eu terei o maior prazer em estar com vocês. Que honra e a gente segue junto, mudando mais uma vez esse cenário de opressão contra as mulheres. Um abraço a vocês.